na mensagem dessa noite, um texto bem interessante, um texto que Deus colocou no meu coração, e com isso eu desejo compartilhar aos demais irmãos a palavra de Deus, que tanto nos fala, que tanto nos encoraja e que tanto faz em nossas vidas. Quando nós assim lemos, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós compreendemos o seu conteúdo, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor quer que vivamos, oh Deus, é tão bom, é tão gracioso poder ouvir a voz de Deus e assim meditarmos nela e deixar o Santo Espírito de Deus assim falar em nossos corações, trazendo assim a nós uma direção, trazendo a nós caminhos aplanados, onde possamos caminhar, descansar no Senhor. E o texto é 2 Crônicas capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16, é um texto, digamos que para muitos conhecido, mas um texto rico em algumas lições que aqui eu vou extrair do texto e vou compartilhar com os irmãos essa mensagem. Nos diz aqui, versículo 1 do capítulo 20: Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em En-Gede. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes desta terra? Quando Israel, Teu povo, chegou, não destes esta terra para sempre aos descendentes de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, de Moabe e do monte Seir. Tu não permitistes que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com este exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf.
Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escutem, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Giz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém não terão de lutar, tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-lo amanhã, pois o Senhor está com vocês. Oremos. Senhor Deus, eterno e bondoso Senhor, ó Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Teu trono de graça, e aqui nós pedimos ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, invada o nosso interior, o nosso eu, que o Senhor nos dê a compreensão, que o Senhor nos explique a Tua palavra, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver a essência, o poder e a grandiosidade que há em Tuas palavras, Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa ir de encontro aos corações com o Teu Santo Espírito neste momento, e assim, ó Pai, que o Senhor possa revelar a Tua palavra a estes, que estes possam compreender na sua profundidade, ó Deus, que o Senhor possa os ensinar, que o Senhor possa os inteirar das Tuas verdades, e assim nós pedimos ao Senhor, que o Senhor possa, desde já, aplanar os nossos caminhos com a Tua palavra, ó Pai, e nos conduzir até o Teu trono de graça, Senhor nosso Deus. Fortaleça, ó Pai, a cada um, fortaleça, ó Pai, a Tua igreja, fortaleça o Teu corpo, para que assim, Pai, nós prossigamos Te servindo e buscando cada vez mais a Tua presença. Assim nós oramos, ó Pai, em o nome santo de Jesus, amém. Irmãos, dentro desse texto, eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades que aqui ele nos expõe, e acho de extrema importância que nós analisarmos esta oração de Josafá, que é o que eu quero me deter, que é a oração de Josafá, e também a resposta que Deus dá à sua oração, que eu acho interessante, e a aplicação que ela traz para cada um de nós. O título dessa mensagem que Deus assim me deu é a oração que expressa fé e dependência absoluta em Deus, que é o que eu consigo ver dentro desse texto aqui, ok? E dentro dessa mensagem aqui, que aqui Deus nos traz aos nossos corações, dentro dessa oração que Josafá faz aqui a Deus, em momentos de lutas, em momentos de dificuldades, de adversidades, ela nos traz aqui 5 elementos, 5 ingredientes, que é de extrema importância nós reavaliarmos e aplicarmos no nosso dia a dia, aplicarmos em nossas vidas. Josafá, que ele se encontra diante de uma situação extrema, diante de um problema qual é difícil para muitas pessoas, e fica até mesmo uma pergunta a cada um de nós: quantas vezes nós passamos por dificuldades e problemas, assim como esse que aqui a Bíblia narra no capítulo 20, versículo 1, como diz aqui o texto. Josafá estava ali, né, e de repente 3 nações aqui estão arquitetando guerra contra o rei de Judá, que é Josafá. E neste intuito aqui no versículo 2, um mensageiro informa a Josafá que um exército enorme de Edom, né, vem de além do mar
contra o rei. Ele recebe essa notícia, e o interessante é o seguinte, que eu vejo aqui, logo no começo do versículo 3, Josafá ficou amedrontado, Josafá teve medo. E o interessante nesse texto aqui, que depois que ele tem essa reação, qual a reação que se espera quando se tem medo? É entrar em pânico. Mas o que ele nos ensina aqui dentro dessa reação dele aqui, com relação ao medo que ele tem a essa notícia, a esse que ele recebe do mensageiro, você pode notar aqui no texto, no versículo 3, que com essa notícia, ele pediu orientação ao Senhor, ele foi buscar conselhos ao Senhor. Ou seja, o medo expressou uma reação em Josafá, ou seja, ele procurou a presença de Deus, e é o que nós devemos fazer, e é aquele que conhece Deus como Deus é, um Deus grande e poderoso. Se você conhece Deus da forma que Ele é, então em momentos de angústias, de lutas e de incertezas, nós temos que buscar orientação ao Senhor, buscarmos conselhos ao Senhor. O que fazer em momentos como esse? E o interessante é o seguinte, que Josafá ficou com medo, ele ficou amedrontado, e em vez de ficar apavorado ou entrar em desespero, ou tomar uma decisão, digamos, errônea, uma decisão equivocada, ou colocar o carro na frente dos bois, ele procurou conselhos, ele procurou Deus, ele procurou o Senhor, e ele se coloca na postura de diante de Deus, e ele convoca, ele convoca ali para um jejum em todo Judá, os habitantes de todas as cidades de Judá e de Jerusalém, para buscar a ajuda de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui com essa atitude de Josafá? Com relação a uma dificuldade, com relação a um problema, ele se coloca diante de Deus para buscar orientação, para buscar conselho, e junto com ele envolve todo o povo, para que ambos procurem na mesma linha, no mesmo pensamento, para que ambos caminhem junto, para que ambos proclamem um santo jejum, para que ambos procurem ter do Senhor essa resposta. E o interessante que diz aqui no versículo 5, Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá, de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou. O que é que ele faz em primeira mão, quando ele faz essa oração, que é um dos elementos que eu quero compartilhar com os irmãos, A primeira fala dele, o que é que ele faz? Ele entrega a situação a Deus. É a primeira reação que ele tem, é em buscar ao Senhor, e em seguida ele proclama o jejum, ele convoca todo o povo, para que ambos façam jejum, e orem e clamem a Deus, e ele entrega toda a situação ao qual estava se deparando a Deus, para que Deus intervenha, para que Deus cuide dela. Isso é dependência de Deus. Ele reconhece que só Deus podia salvar a nação, somente Deus poderia mudar aquela realidade. E o interessante é que, lendo esse texto aqui, até os capítulos anteriores, você vê que Deus, ele age dessa mesma forma no reinado do seu pai Asa. E lendo a história é bem interessante, como que Deus age, como que Deus é maravilhoso. Mas só que houve um momento que me chamou a atenção, que eu achei até irrelevante para a meditação de hoje, que depois que Deus traz o livramento ali para Asa, dos seus algozes, dos reis que Deus ajudou a vencer, Deus trouxe descanso, Deus trouxe paz, por alguns anos. E sabe de uma coisa? A paz que veio ali sobre o reinado de Asa, o tempo de tranquilidade, onde ele pôde descansar, onde ele pôde não se preocupar com as suas fronteiras, com os reis invadindo, ele se acomodou, ele se esqueceu de Deus.
Porque, no entanto, depois que veio a calmaria, o rei de Israel, na ocasião, declarou guerra, né? Queria invadir Judá. E em vez de ele procurar Deus, como outras ocasiões, ele procurou o conselho de Deus, não, ele procurou fazer uma aliança com o rei da Síria. E aí, a palavra de Deus diz que Deus chama a atenção dele, né, nessa situação. E eu achei interessante, pela palavra do vidente Anani, né, que diz o seguinte, no versículo 7 do capítulo 16, os irmãos acompanham comigo, diz assim o texto: por este tempo o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhes disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército da Síria, do rei da Síria. Aí diz o versículo 8: você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e aos seus exércitos enormes, em todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião você confiou no Senhor, e Ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerra contra você. E eu achei interessante. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo com essa história de Asa e também a questão de Josafá? Que as adversidades, as lutas, ela vem para nos deixar próximos de Deus. Quando você é confrontado com as dificuldades, com os problemas, com as lutas, com as intemperanças da vida, você precisa buscar a Deus. Porque quando nós estamos calmos demais, quando nós temos paz demais, nós nos acomodamos e nós nos esquecemos de buscar Deus, nós nos esquecemos de buscar o seu poder. Portanto, eu vejo a importância aqui, nessa invasão aqui dessa nação aqui de Moabe, né, dos amonitas, onde a reação de Josafá é imediata em buscar os conselhos, em buscar a presença de Deus. É o que temos que aprender dentro desse contexto, termos essa reação de medo, mas imediatamente buscarmos a presença de Deus, buscarmos os conselhos do Senhor, e então entregarmos toda a situação nas mãos de Deus. A oração que expressa a fé, onde você possa entregar e confiar, descansar, sabendo que Deus vai operar ali, sabendo que Deus vai reverter a situação, sabendo que Deus vai trazer mudanças naquela realidade a qual você está enxergando. É isso que eu aprendi aqui com essa oração de Josafá com relação a esse problema. Você nota aqui no versículo 6, quando Josafá ora, ele ora ao Senhor: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus, Tu governa todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Você nota aqui nessa oração de Josafá, que ele reconhece a soberania de Deus, com relação a toda a situação, com relação aos reinos, com relação a tudo que nós conhecemos, e ele entrega tudo isso, porque ele sabe que Deus é Deus, que Deus está acima de todas as coisas. E eu consigo ver aqui, dentro desse contexto, dentro dessa oração de Josafá, a qual ele faz aqui para o Senhor, e diz em diante, versículo 7, o nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes dessa terra, quando Israel, teu povo, chegou? Você nota que ele relembra os acontecidos do passado, os feitos de Deus no passado, no povo de Israel. Ele traz à memória o poder grande de Deus. Ele sabe o Deus ao qual ele está servindo, ele sabe o Deus ao qual ele está orando, ele sabe o Deus ao qual ele está se consultando. Nós precisamos ter essa mesma postura.
saber o Deus que você serve, saber o Deus ao qual você se ajoelha e ora e pede e clama. É um Deus que está pronto a te ouvir, é um Deus que pode mudar, porque Ele atuou no passado e da mesma forma Ele faz hoje. E é esse Deus ao qual ele ora, o Deus ao qual ele expõe as suas dificuldades, os seus problemas, e ele confia, porque ele sabe o Deus que ele está servindo. O Deus, o nosso Deus, quando ele se refere ao Senhor, que ele expulsou, e ele relembra ao Senhor nessa oração, que estes que estão ali, é o povo de Deus, assim como nós, somos o povo do Senhor, somos aqueles que fomos resgatados, nós fomos enxertados na árvore, na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Nós somos ramos enxertados, nós fazemos parte deste povo, nós fazemos parte da família de Deus. Então, portanto, nós temos esse acesso a Deus, nós temos esse livre acesso ao trono da graça, e podemos chegar até Ele, e expor as nossas demandas, as nossas dificuldades, e saberemos que Deus irá cuidar de cada uma delas. O nosso Deus, diz mais o texto: não destes esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão. Quando ele fala que Abraão, ele relembra também da aliança que Deus tem com Abraão, a aliança que foi feita no passado, que garante bênção sobre aqueles, sobre a descendência de Abraão. Deus é Deus, e Deus não volta atrás naquilo que Ele faz, e Deus vem ao encontro daqueles que o buscam, daqueles que o clamam, daqueles que o servem. Diz a sua palavra, que eu acho interessante, tem um texto aqui no livro de Crônicas, que diz o seguinte, que quando aquele que busca, que serve com integridade de coração, Deus sempre estará com ele, sempre Deus o abençoará, sempre Deus o estará ajudando, e isso é importante. A fé, ela é importante em nossas vidas, para reconhecermos os feitos de Deus. Spurgeon diz, em um dos seus comentários, que a fé é o tendão de Aquiles, e se este é cortado, não nos é possível lutar com Deus. Mas enquanto tivermos este tendão forte, este poderoso tendão sadio, podemos prevalecer com Deus em oração. Podemos prevalecer. Eu achei interessante esse comentário do pastor Spurgeon, onde também nos ensina a sermos criteriosos e bem alicerçados a nossa fé, bem convictos do nosso Deus, ao qual nós servimos, a ponto de nós entregarmos todas as coisas em suas mãos e descansarmos inteiramente, que é o que Josafá faz. Ele tem a situação diante do seu povo, diante da sua nação, uma situação qual ele não pode combater, uma situação qual ele não pode lutar, e ele recorre ao Senhor, ele coloca diante de Deus, e ele vai orar ao Senhor. E ele diz mais, ele relembra também a misericórdia de Deus, no versículo 8, onde diz assim: teu povo se estabeleceu aqui, e construiu este templo, em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como a guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Certeza, convicção de que Deus os salvaria, certeza que Deus ia ouvir a sua oração. Ele tinha essa convicção. Irmãos, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essas palavras de Josafá, quando eu olho o que a Bíblia nos ensina, qual a direção que ela dá para a tua vida, para as nossas vidas, com relação ao que nós vivemos hoje? O que é que você ainda anda com essa
timidez com relação à sua vida, aos seus problemas, que diante de Deus é um grão de areia, é um nada. Diante de Deus, o que você sofre, o que você passa, é um nada. Você vê que Deus pode reverter qualquer situação. Deus pode trazer paz, Deus pode trazer cura, Deus pode trazer renovo, Deus pode trazer restauração, Deus pode fazer novo todas as coisas, Deus pode tudo. Então é isso que eu entendo aqui, é isso que Josafá entende também, e é por isso que ele se coloca diante de um Deus poderoso para livrar, para salvar, para ouvir o seu clamor no momento no qual ele se encontra. Um outro ponto também que eu acho interessante dentro dessa oração de Josafá ele procurou o favor de Deus, já que seu povo era o povo de Deus. Ele procura, ele vai até Deus. Olha, Senhor, eis aqui o teu povo, estamos diante de ti, nós somos o teu povo, escolhidos por ti, comprados por ti, Senhor. Nós somos o teu povo, estamos precisando de ti, precisando do teu livramento, precisando dos teus cuidados. Nós somos o teu povo, sacerdócio real, povo de propriedades exclusivas. E é isso que ele se coloca diante de Deus. Nós somos do Senhor. É isso que nós entendemos. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós não pertencemos mais a esse sistema ao qual nós estamos colocados nele, não. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos o povo dele, selecionados para vivermos para ele, para servir a ele, para adorar a ele, para honrá-lo, para glorificá-lo. Nós somos esses que um dia fomos comprados e regenerados pelo Senhor. E como eu acho importante essa oração de Josafá, quando ele se coloca diante de Deus, e diz mais o versículo 10: agora vê o que fazem os exércitos de Amon e Moabe e do monte Seir. Ou seja, tu não permitisses que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Ou seja, Deus foi misericordioso com estes. Deus derramou a misericórdia sobre essas mesmas nações que aqui agora querem invadir Judá. E Deus foi misericórdia com eles. Deus não permitiu que ali o povo de Israel, quando saiu do Egito, não invadisse, não destruíssem aqueles totalmente. Deus foi misericordioso com estes. E aqui Josafá traz aqui nessa oração essa lembrança. E diz mais o texto: por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Versículo 11: vê como nós retribuem, vieram nos expulsar, Senhor, de nossa terra, que nos destes por herança. E assim Josafá faz essa oração. Um outro ponto que eu acho importante também dessa oração de Josafá ele reconheceu a soberania de Deus numa situação atual ao qual ele está vivendo, uma situação extrema. Então você vê que Deus está ouvindo aqui esse clamor, essa oração de Josafá, e ele clama, ele fala com o Senhor, e ele expõe toda essa situação, relembrando alguns fatos que viveu no passado. E o versículo 12 diz o seguinte: ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar como este exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. E aqui Josafá, que mais um elemento, ele professou uma dependência completa em Deus, não em si mesmo. Ele se coloca aqui diante de Deus e fala: ó Senhor, nosso Deus, eu quero que o Senhor os castigue, porque o povo, nós não temos força para lutar com este exército, com este problema, com essas dificuldades. E diz mais aqui o texto:
um exército grande que está prestes a atacar. E ele diz ainda: Senhor, não sabemos o que fazer, não, mas esperamos o socorro que vem de ti. E Deus assim o faz, Deus assim age. Deus está ouvindo ali aquela oração de Josafá, e você nota dentro desses pontos dessa oração o que ele expõe dessas dificuldades e o que ele nos ensina com tudo isso. E o versículo 13 diz o seguinte: enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, vem a resposta de Deus para a oração de Josafá. Deus vem, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve ali o seu pedido de ajuda, Deus ouve, Deus enxerga o seu SOS, e Deus vem em socorro daquele que o busca. Deus vem para socorrer, Deus vem para livrar, Deus vem para salvar, de uma forma qual ninguém espera, grandiosamente, poderosamente. E Deus diz, através do vidente, do profeta, que aqui recebe do Senhor essa incumbência de falar ali ao povo que ali está reunido, orando e clamando a Deus, e também ao rei Josafá. E ele disse no versículo 15, ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escutem, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem amedrontados. E é o que Deus fala para nós, quando nós nos colocamos diante dele, e queremos o conselho, e queremos uma resposta com relação às nossas lutas, às nossas dificuldades. Deus sempre terá uma resposta para aquilo que você está passando. Simplesmente cabe a cada um de nós nos colocarmos diante da presença de Deus e orarmos e falarmos com Ele: Senhor, Deus Santo, Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que reina, Deus que governa as nações, que governa toda essa imensidão, eis aqui as nossas demandas, eis aqui os nossos problemas. E o Senhor diz: não tenham medo, não se desanimem por causa destes exército, não se desanime por causa desses problemas que você está passando, não se desanime por causa da enfermidade, não se desanime por causa das perseguições, não se desanime por causa de lutas ou adversidades, porque tais problemas, digo a vocês, que Ele tem a incumbência de nos aproximar cada vez mais de Deus. Através das lutas, das dificuldades, nós reconhecemos a grandiosidade de Deus em cuidar de nós, porque nós somos incapazes de fazer algo por nós mesmos, nós somos incapazes de cuidar de nós, nós somos incapazes de dar livramento. Somente Deus, o Criador, o governante, o Senhor absoluto, é capaz de trazer alívio, é capaz de trazer salvação, é capaz de trazer alento, é capaz de trazer mudança em um cenário qual você possa estar passando. Somente Deus pode mudar essa realidade, e é a palavra dele que diz aqui: não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do problema, pois a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Essa é a mensagem que Deus dá aos nossos corações hoje. Precisamos entender, precisamos martelar cada uma dessas palavras em nossos corações, em nossas mentes, fixá-las de tal forma que possamos trazer à memória, relembrá-la em nossas vidas, no nosso viver, em nosso caminhar, em nossas lutas, e apresentarmos a esses problemas que nós temos um Deus autêntico e verdadeiro, um Deus que vive, um Deus que governa, um Deus que pode mudar, um Deus que pode salvar. Essa é a palavra de Deus, que assim Ele dá ao povo de Judá, é a palavra que Ele dá a Josafá. Ele diz mais aqui, no versículo 17, no finalzinho ele diz assim: não tenham medo, nem desanimem,
saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Não tenham medo diante desses problemas. Apenas se coloquem em posição, apenas saiam, vá enfrentá-lo, porque o Senhor é convosco. O Senhor lutará por vocês, o Senhor será o nosso guerreiro, o nosso general. O Senhor estará à frente de tudo. Essa é a palavra de Deus. É assim que Ele tem feito a todo aquele que o serve, que o busca. Deus se coloca diante desses que o servem com integridade, desses que o buscam, que honram o seu nome, desses que o adoram em espírito e em verdade. Deus se faz presente a esses irmãos e irmãs, a todo aquele que um dia colocou suas vidas nas mãos de Deus e tem confiado no cuidado de Deus. Portanto, irmãos, digo a vocês que amanhã, ou no decorrer da semana, ou no decorrer do mês ou do ano, seja lá qual for a situação que você possa enfrentar, lembre-se que você serve a um Deus autêntico, um Deus vivo, um Deus que está presente, um Deus que lutará as suas lutas, e que você apenas precisa se prostrar diante dele com oração de fé, uma oração que envolva dependência, uma oração que envolva confiança, uma oração de convicção, e descanse nas mãos de Deus. Coloque-se, se debruce, chore diante de Deus, jejue, clame, e saiba que em um momento oportuno Deus ouvirá a sua oração e Deus virá em socorro às suas petições, ao seu clamor. É isso que eu entendo dentro da palavra de Deus, é isso que Josafá nos ensina através do seu problema, através da sua oração e através da resposta de Deus. Que possamos ter em nossos corações a sua palavra, que é viva e eficaz, que possamos deixar o Espírito Santo nos relembrar os feitos e a grandiosidade de Deus, que possamos descansar, meus irmãos e irmãs, diante de fatos que às vezes nós, ou situações que às vezes nós não temos como lidar com ela, situações que às vezes, muitas vezes nós não sabemos, não temos força, como aqui Josafá se coloca diante de Deus, não sabe o que fazer. Apenas coloque-se diante de Deus, ore com fé, expresse uma oração com fé diante de Deus, e Deus virá em socorro a você. Que Deus os abençoe, que Deus conduza a sua vida, que Deus dê a direção, que Deus possa ser o seu Senhor, que Deus possa ser o seu governante, que Deus venha a cada dia iluminar o seu coração através da sua palavra. Permita que o Santo Espírito dele possa te encorajar, possa te fortalecer. Permita que a sua palavra possa mudar, moldar o seu coração. Ouça a Deus, ouça o seu Espírito Santo, ouça a sua palavra e se tranquilize diante das adversidades. Essa mensagem, irmão, que aqui Deus traz a mim, traz a você, digo a você que ela falou tanto a mim quanto a você, porque eu vejo nas palavras de Deus aqui o alento, o alívio que Ele traz às minhas lutas, às minhas adversidades. Ele me traz consolo diante de problemas que muitas das vezes você não sabe como lidar com eles. Ele me traz paz e tranquilidade, porque agora eu entendo que Deus tem cuidado de mim e cuida de você. Só precisamos crer, só precisamos ter fé e descansar no nosso Deus, que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Que Deus assim nos abençoe, em o nome santo de Jesus.
Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado pela essência e o poder que nós enxergamos, ó Deus, em todo este contexto aqui de Josafá. Ó Deus, que essas lições possam ser preciosas na vida do Teu povo, Senhor nosso Deus, que desde então eles possam buscar-te, ó Pai, a Tua face, com inteireza de coração, com um coração quebrantado, ó Pai, que eles possam se debruçar diante do Teu trono de graça, ó Deus, e apresentar diante de Ti as suas demandas, ó Pai. Ó Deus, a minha oração que eu faço nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa ouvir, inclinar os seus ouvidos à oração do Teu povo, da Tua igreja, daqueles que buscam a Tua presença, daqueles que buscam o Teu conselho, daqueles que buscam a Tua ajuda, Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, vir de encontro a estes e os livrar, que o Senhor possa vir de encontro a estes e os salvar, e trazer alento, e aplanar os seus caminhos, ó Pai. Os abençoe, ó Pai, grandemente, a mim, a essa igreja, a liderança dessa igreja, ao pastor, a todos que compõem a este corpo, Senhor nosso Deus, que a Tua graça e misericórdia possa, ó Pai, estar sobre cada um de nós, dia após dia, ó Pai. Fortaleça-nos, ó Pai, na Tua palavra, fortaleça-nos, ó Pai, no nosso dia a dia, nas nossas lutas, ó Pai. Nos dê segurança, Senhor nosso Deus, através da Tua palavra, Senhor nosso Deus, e o que o Teu Santo Espírito tenha liberdade a nos ensinar e a nos disciplinar, para que possamos ser melhores, ó Pai, cada vez mais para Te servir e Te adorar em espírito e em verdade, Senhor nosso Deus. Nos abençoe, ó Pai, e nos conduza. Essa é a oração que eu faço em nome santo de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém, Senhor.